Muito bom dia para você que está aí do outro lado da tela. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Só Joga em Casa. Rapaz, vamos hoje. Não vou nem. A abertura hoje eu não vou nem demorar tanto tempo para o nosso Conrado Santana ter tempo para dissertar sobre a nossa parte número 2, tá? Nossa parte número 2 da retrospectiva do Só Joga em Casa. Temos vários temas, como a gente já fez aí recentemente. A gente vai colocando na tela aí as artes com o que foi escolhido pela nossa produção. E Conrado Santana fala sobre, às vezes a gente dá uma pitadinha também, eu e Vini Show, mas Conrado no comando das picapes para trazer informação, opinião e tudo aquilo que vocês gostam muito, porque vocês estão aqui com a gente porque vocês gostam da gente. Conrado Santana, bom dia, meu irmão, seja bem-vindo. Muito bom dia, meu amigo. Vamos para mais uma, relembrar esse 2025, mas vem junto, não vem nessa não. Vamos junto, eu vou falando aqui, mas vai nessa. Vamos embora. Vamos um ajudando o outro. Que o Vini tá com sono, então é melhor que ele participe, porque o Vini tá com sono. Acordou, tá com a cara, meu. Sorte que a galera não vê. Sorte não, né? Azar, que eles iriam ver que tava muito engraçado. Tava muito engraçado. Ele, inclusive, errou até na abertura, né? Ele colocou 2 vezes a nossa entrada. Mas tudo bem, Vini Show. Você tá liberado porque você realmente tá trabalhando. Ele acerta muitas vezes, né? Se ele não puder errar uma, aí fica difícil. Exatamente. Tá com crédito na casa do nosso Vini Show. Que também ele, assim, aos poucos tá se recuperando do que aconteceu no Maracanã no último jogo do futebol brasileiro de 2025, tadinho. Ele viveu maus bocados. Bom, Vini Show, eu sei que a situação não está das melhores, mas, por gentileza, coloca na tela o primeiro momento marcante de 2025 para Conrado Santana falar sobre. Vamos ver qual será. Olha aí. Estádio do Mangueirão, belíssimo estádio, por sinal, onde o Flamengo foi campeão da Supercopa no início do ano, tá? Então, o Flamengo também já esteve aqui, também foi feliz. Só que nesta imagem aqui estamos vendo o Remo, ou seja, que voltou à Série A depois de 34 anos e, obviamente, uma festa muito grande da torcida que invadiu o gramado, como vocês podem ver. E Conrado Santana, teremos o Remo de volta, rapaz. Um projeto que o Marcos Braz, depois que saiu do Flamengo, assumiu. Alguns jogadores até, assim, medalhões, né? E que o Remo, um deles, por exemplo, já até perdeu, que é o Pedro Rocha, que foi muito importante nessa campanha da Série B, mas que já foi para o Curitiba. Uma classificação sofrida na última rodada, com um pouquinho de drama, mas que no fim das contas a gente vai ter o futebol paraense sendo representado na Série A. Muito legal ver isso acontecer, até por conta também da queda dos times do Nordeste, né? Que, já dando spoiler, vai ser tema aqui também do nosso Só Joga em Casa daqui a pouco. Realmente foi uma história maravilhosa, né? Só tem uma coisinha aí, eu acho que são 32 anos, tá? 94. Se for 2026. Se a matemática estiver ajudando, mas de qualquer forma há muito tempo, há mais de 30 anos. Primeiro que esse uniforme é lindo, eu me amarro na cor do Remo. Já começa por aí, geralmente. É lindo mesmo. Bonito, é diferente, né? Um tom diferente. E como você disse, né? Teve um time de novo, Paysandu já teve, mas enfim, um time de Belém de volta, vai ser muito bom. Cara, teve média de público maior do que Santos e Botafogo, por exemplo, na temporada 2025. Ficou ali na casa dos 18 mil, 17, 18 mil, do Mangueirão aí esse jogo aí, a foto do último jogo contra o Goiás, né? Se eu não tô já pensando muito em 2026, mas foi contra o Goiás, deu quase 50 mil, que foi o recorde, né? Então, assim, a gente deve ter torcida apaixonada, tomara que muito empolgada com o Série A, então sempre lutando, que eu acho que vai trazer um tchan, eu diria, diferente para a Série A. Vamos ver, tomara que seja bem feito. Você disse, já perdeu o grande jogador, né? O Pedro Rocha foi o grande artilheiro, mais assistência, mais gols, ele foi o cara disparado, né? Trocou técnico, né? O Guto Ferreira acabou que não ficou. Isso que eu queria te perguntar. Meio doido, né? Meio doido. Mas, cara, o outro grande esteve na nossa retrospectiva número 1, o Mirassol também trocou de técnico, né? Quando subiu. Era o Mozart, que inclusive subiu com o Curitiba, e também não ficou no Curitiba, enfim. Mas eu acho que perder o Pedro Rocha
é um golpe forte, né? Era o principal jogador. Anunciou o Aleph Manga, né? Que já foi destaque no próprio Curitiba, para onde foi o Pedro Rocha, mas, né, teve aquele probleminha com aqueles jogadores das bets, né? Ele foi pego, enfim, trocando mensagens, enfim, junto com a quadrilha lá. Ficou um tempinho fora, mas ele estava numa ascensão muito boa, cara. Quando, por exemplo, ele teve esse probleminha, ele era um jogador acima do Pedro Rocha no momento. Ele viveu um momento muito melhor. Então, de repente, pode ser, né, uma ótima substituição. A substituição à altura, de repente, até melhor. E claro, vamos ver a janela. Claro, imagino que o Remo, na figura do Marcos Braz, né, que é bom lembrar disso, né, depois de tudo que ele passou pelo Flamengo, foi para uma realidade completamente diferente. Marcos Braz, dirigente, esteve à frente do Flamengo, talvez, né, no segundo período, ou em um dos períodos mais importantes da história do clube, a retomada de voltar a ganhar a Libertadores, fazer o Flamengo voltar a ser uma potência financeira e disputar todos os títulos. O Marcos Braz fez parte disso. E aí, do nada, ele está do Remo, né, na Série B, e ajudou o Remo a chegar na Série A. Cara, tá no currículo dele, numa parte bem importante do currículo dele, não é qualquer feito, não. Então vamos ver como é que vai ser essa janela também do Remo, que com certeza vai se inspirar muito no Mirassol. Com certeza. Mas para repetir o sucesso do Mirassol vai ser difícil. Acho que sucesso para quem sobe, ainda mais time assim, é ficar na Série A. O que aconteceu com o Mirassol é completamente fora do curva. Inclusive, deveria ter falado isso no outro programa, eu vou falar nesse. Você que viu o outro, vê nesse também. O Mirassol, no ano que vem, o objetivo do Mirassol, número 1, é ficar na Série A de novo. Esse é o objetivo. Quem ficar esperando quarto, oitavo, tá errado. É de novo, ficar. Se conseguir de novo, parabéns de novo. Maravilhosamente. Nossa, que fantástico. Vai ser fantástico de novo. Porque com o orçamento que tem o Mirassol, é ficar na Série A, que é a expectativa, mesmo jogando a Libertadores, né? Mas, enfim, o Remo vai ter esse primeiro objetivo. Se conseguir, for além disso, vai ter superado as expectativas e vai ter tido um ano espetacular também. Tomara para o torcedor do Remo que ele tenha essa felicidade. Mas o primeiro objetivo vai ser a permanência na Série A, que é muito difícil, muito difícil. Muito difícil. E, assim, o ano do Remo foi tão legal, cara, que além de ter conquistado o acesso, viu o Paysandu cair para a Série C, né? Ainda teve então, assim, isso. Foi um dos melhores anos da história do torcedor do Remo. Porra, o torcedor do Remo foi a forra lá em Belém, meu amigo. Isso aí é um fato, com certeza. Mas eu gosto dessas equipes voltando à Série A. E independente do que aconteça também no ano que vem, é muito legal ver mais um estado representado na primeira divisão do futebol brasileiro. Ai, mas é muito longe. Ai, é desgastante. Porra, então isso tinha que nascer lá na Europa. Vai nascer lá fora. É longe pro Remo também, porra. Exatamente. É mais justamente. Ainda pro Remo, que tem que fazer várias viagens. hein? Porra, é um discurso que, assim, é de estúpido, desculpa a palavra, mas é de estúpido. Eu acho que, assim, uma pessoa internamente, dentro da sua própria cabeça, você é um jogador, você preferir ter viagens mais curtas, ok, não, beleza. Tá na bola. Beleza, parabéns. Mas, assim, agora, fora isso, fora o jogador que pega a viagem, você querer, achar ruim, pelo amor de Deus, é espetacular a volta do Remo, um time tão tradicional, né? E tem tanta representatividade. Olha essa foto aí, cara. Isso aí não é para qualquer um, não. Isso aí não se conquista de um dia para o outro. Você vê lá o Mirassol, com a história maravilhosa que a gente já falou aqui, tá? Mas não tem gente para botar aí dentro desse estádio. Não tem torcedor suficiente, não tem história, não tem essa tradição. Tem, beleza, torcedores que viveram, tem muita gente que é apaixonada, tenho certeza, mas não se compara. O Mirassol não tem, assim, uma gota da história do Remo, a importância até cultural que o time tem dentro do futebol, no estado, enfim, dentro do Brasil, que representa para o povo do Pará, né? É uma representatividade muito grande, né? Então é muito legal ver essa história na Série A. É isso aí, tomara que o Remo consiga pelo menos permanecer na Série A para a próxima temporada. Finichou, vamos pular para o próximo tema, por gentileza? Colocar na tela aí, é um tema também que envolve a Série B, mas no caso foi o contrário, né? Saiu da B, o Remo saiu da B, foi para A, e o assunto do momento é de quem saiu da A e foi para B. Vinichou, garotinho, tá ele aí, ó, colocando na tela. Fortaleza e Ceará rebaixados juntos na Série A e repetem o feito após 32 anos. E só para confirmar,
O Remo eram 32 anos mesmo, eu conferi aqui, e era isso mesmo. E ao mesmo tempo que é muito legal aí, Isso. Este é o homem. E parabéns, Vinicius. Tá merecendo, tá merecendo. E a gente falou, né, Conrado, de como é legal ver Belém de volta à Série A e como é triste a gente ver Fortaleza, sem nenhum representante, né? E do jeito que foi também, foi bem complicado, foi cruel, né? Ainda mais o Ceará, né? O Ceará só entrou na última rodada. Isso aí foi, assim, acho que deve ter sido muito doloroso. Agora, é claro, eu não estou discordando que é triste não, tá? Ter caído. Mas, assim, só cabem 20 times na Série A, né? Alguém tem que cair, amigo. Quem que não seria triste cair? Quem que você ia ficar feliz? Você vai falar verdade. que ficaria feliz se o outro tivesse caído? Alguém tem que cair, amigo. E aí, enfim, não foi bem. Eu acho que o Fortaleza até chamou um pouquinho mais a atenção, né? Chegou em final de Sul-Americana. Terminou em 4º Campeonato Brasileiro, disputou 2 Libertadores, vinha fazendo um trabalho realmente espetacular, né? A passagem teve o Rogério Ceni, depois, enfim, o Vojvoda, né? Quase fugiu o nome. O Vojvoda também, enfim, tudo que foi construído no Fortaleza chamou muita atenção do Brasil, ficou muito em evidência, né? O trabalho do Marcelo Paes, né? Virou SAF, enfim, tudo que aconteceu, contratações bem feitas, e aí caiu, foi um pouquinho, dá para dizer até surpresa. Já o Ceará tinha vindo da Série B, estava fazendo uma Série A ali, do jeito que a gente comentou agora do Remo, né, de permanência legal, sem sofrer tantos riscos, mas do nada despencou. E foram juntos, né? Então, ninguém vai poder zoar ninguém lá em Fortaleza. Eu já morei lá, a rivalidade é ferrenha, meu amigo. Se o Ceará tivesse escapado, ia zoar bastante, mesmo tendo brigado contra o rebaixamento. Os dois vão jogar a Série B e com certeza entram fortes na Série B do ano que vem, em 2026. Vão entrar como favoritos para tentar voltar para a elite do futebol brasileiro. Eu concordo contigo. E olha que curioso, a gente estava falando da questão do Remo, né? A última vez que isso tinha acontecido, do Ceará e do Fortaleza caírem juntos, está aqui, 32 anos. Ou seja, foi em 93. A última vez que o Remo esteve na Série A foi em 94. Ou seja, assim, curiosidades do mundo da bola, nosso Vini Show. Coincidência. Foi muito bem aqui, trazendo esse dado, essa informação pra gente. Vamos ver se... Camisa, né? Você ainda tá homenageando o Vozão, né? É isso, a camisa é bonita, tem um dragão aqui, tem toda uma representatividade legal. Ganhei de presente de um amigo que trabalha no Ceará. Sabe que eles falam muito Ceará, né? Ceará. Lá no Ceará. E se em Belém o torcedor do Remo foi a forra contra o Paysandu, caiu para a Série C, em Fortaleza não teve esse problema. Porque não dava para ninguém zoar o outro. Os dois estavam numa barca furada. Não teve jeito. Bom, Virichão, vamos para o terceiro tópico, por gentileza? Aí, mesmo em crise, Corinthians garante Campeonato Paulista e Copa do Brasil. E aí, Conrado, antes de você falar, eu só queria trazer aqui uma coisa que eu tenho certeza que você já sabe, isso já foi tema, mas assim, estamos falando de um Corinthians que na Copa do Brasil eliminou o Palmeiras nas oitavas de final e no Campeonato Paulista foi campeão em cima do Palmeiras. E olha que o Corinthians teve um ano com impeachment de presidente, diversas denúncias, financeiramente o time está na lama, transfer ban. Assim, a situação do Corinthians fora dos gramados, ela é muito complicada. Mesmo assim, os caras ganharam 2 títulos esse ano, não permitiu o tetracampeonato do Palmeiras, o Vini Show me lembra bem aqui no Campeonato Paulista, que seria inédito, e ainda ganha a Copa do Brasil no último jogo da temporada de 2025. Meu irmão, enquanto o torcedor do Palmeiras deve estar, nossa senhora, se rasgando, o torcedor do Corinthians tá rindo à toa, irmão. Tá rindo à toa. O Corinthians é gigantesco, né? Principalmente a torcida do Corinthians. Eu já falei isso em alguns lugares, é minha opinião. Quem não gosta, tudo bem, faz parte. Eu não sou corintiano, nunca morei em São Paulo. Para mim, é a melhor torcida do Brasil, em vários sentidos. Essa é a minha opinião, indo ao estádio, representatividade, até historicamente você pode pensar, voltando lá desde a democracia corintiana, enfim, invasão que já fez aqui no Maracanã em 76, tudo, é muita coisa. A torcida do Corinthians representa. E dentro de campo você conversa com jogadores, torcida que é difícil você ver vaiando um jogador durante o jogo, muito difícil, que apoia demais. E assim, momentos como esse, você vê que tem um peso da torcida.
Então, o gigantesco Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulista da fiel torcida. Realmente é uma torcida que tem um clube, o clube que tem uma torcida, aquelas brincadeiras que os torcedores gostam de fazer, assim, mas é um time diferente, que com tudo isso que você citou, esse time aí, esses jogadores que a gente está vendo, e assim, falta, né, a foto da torcida, eles conseguiram ganhar do próprio Corinthians, né? Ou pelo menos das pessoas que tentam atrapalhar o Corinthians, os dirigentes, e vários. A gente falou do impeachment desse ano, quem entrou, mas vários ex-presidentes em polêmicas, né? Do Ilho, André Sanches, no próprio ano, sei lá, dirigente que vende camisa, sei lá, um monte de coisa errada no Corinthians. Toda hora tem alguma coisa acontecendo. E mesmo assim consegue ganhar uma Copa do Brasil, meu amigo. E outro dia foi para os pênaltis contra o Flamengo também, em outra Copa do Brasil. E ganha Paulista em cima do Palmeiras, que está dando 20 milhões de jogador do Barcelona. E é assim, isso é Corinthians. Isso é Corinthians. É claro que o torcedor não quer que isso apenas seja Corinthians, né? Vamos passar por todas as dificuldades, ter uma dívida de 3 bilhões e ganhar a Copa do Brasil. Isso não é o que a torcida quer, nem o que essa torcida, como eu disse, espetacular, para mim, a melhor do Brasil, merece. Mas mesmo assim consegue vencer. Então é um ano espetacular, mas tomara que os dirigentes não sentem em cima disso. Tá vendo? Ganhei, que esses caras são assim, né? Esses pilantras são assim. Eles ainda querem ficar se vangloriando ainda. Na minha gestão ganhei. Ganhou apesar de você, amigo. Pelo amor de Deus. Apesar de você. Que gol que você fez, eu, hein? E, enfim, foi realmente um ano incrível, apesar de tudo de errado que aconteceu. Tomara que o Corinthians melhore sua situação financeira, de organização como clube, como instituição. Imagina onde o Corinthians não pode chegar. Foi o que o Flamengo conseguiu fazer. O Corinthians tem que mirar no Flamengo. O Corinthians tem que mirar no Flamengo, nem que sei lá, pague consultoria de quem teve naquela direção lá do Flamengo, lá atrás, Bandeira de Melo e companhia. Até tentou com o Fred Luz, né? Um certo momento aí. Mas que não é... Sim, alguma coisa, mas não é só isso, mas é realmente mudar toda a estrutura ali atrás e falar, gente, vamos fazer o negócio direito. Cara, o Corinthians é uma potência gigantesca, segunda maior torcida do Brasil. O Corinthians, qualquer coisa vende. A torcida está em todos os lugares. É impressionante. Eu sempre falo isso, você que vai ao Maracanã mais ainda, como eu a trabalho, eu vou às vezes menos a trabalho, mas muito a lazer. Todo jogo do Corinthians, aquilo ali está sempre lotado demais, abarrotado a área do visitante, né? Qualquer jogo, Corinthians mal, Corinthians bem, Corinthians em jogo que provavelmente vai apanhar, tá sempre lá lotado, cara. Enfim, tomara que realmente melhore essa situação. Tomara, porque é um time que eu acho que tem tudo tem um potencial muito grande para, quem sabe, brigar com Palmeiras e Flamengo, cara. Eu acho que tem essa condição se passar pelo processo, né? Isso também é muito necessário, porque eu estava até conversando depois da final da Copa do Brasil, eu parei para encontrar umas amigas minhas que estavam aqui, que são de Resende, e é uma vascaína e uma corintiana, e elas foram juntas ao jogo. E aí, cara, a corintiana, ela falou, mas a gente tava falando dos anos 2010 ali, né, 2010, 2020, e ela falando do Flamengo, eu falei, mas olha só, o Flamengo passou, cara, maus bocados ali, o Flamengo teve que entender que o momento era de colocar a cabeça no lugar e pensar no futuro. E ela falou, eu não sei se eu, como torcedora, ia querer isso no Corinthians. Então, assim, é um pensamento que, até acontecer, ele é difícil. Mas ele é muito pior do que parece, cara. Porque o Corinthians, nessa situação, tá ganhando o título. Então, se tentar começar a se organizar, e do jeito que tá, eu tenho convicção que daqui a 5, 6 anos, quando financeiramente estiver melhor, vai ter ganhado mais um título, pelo menos. Vai ter ganhado a Copa do Brasil. Uma base que revela, né? A gente viu o lance espetacular do Breno Bidon, que está marcado na história do Corinthians, aquele drible espetacular antes do gol da vitória. O Guinegão, que durante a temporada foi importante, não foi mais, porque a melhor parte do time é justamente a posição dele, que é a dupla de ataque, Yuri Alberto e Memphis Depay. Assim, provavelmente vai dar mais resultado agora na próxima temporada. No final ali o André já estava aparecendo também. É um time que está sempre revelando, cara, alguns jogadores, e dá para investir ainda mais na base, dá para melhorar mais na base. O maior campeão de copinha aí, né? O próprio Bitão foi campeão de copinha, sendo o melhor jogador. Enfim, recentemente o Moscardo foi vendido para o PSG por uma grana. Então tem de onde tirar, e muito, pelo tamanho do Corinthians. Vamos ver, tomara que o time consiga se reorganizar e sair desse
desse buraco enorme financeiro que se meteu. É isso aí, vamos ver o que acontece com o Corinthians. De um time muito popular para o outro muito popular, mas agora também multicampeão. 2025 repetiu Acorda, 2019. Ô, Foda, Vini. velho. Ih, acordou. Gente, é uma Aí, brincadeira na tela. interna, tá? Ninguém tá Pelo dando... amor de Deus. Ninguém tá bravo com o Vini aqui, não. Pelo contrário, o Vini, ele mata a cobra e mostra ela morta, como diria o poeta. Lá ele. Tá aí, Flamengo campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. E Conrado, assim, claro que sempre vai ter gente querendo comparar com 2019, né? Mas o contexto agora era completamente diferente. Acho que os campeonatos, obviamente, também foram diferentes, os títulos. Mas, assim, dá para a gente montar um paralelo, né? Se a gente for olhar para aquele elenco de 2019 e esse elenco de 2025, eu acho que o Felipe Luiz tinha muito mais peça para mexer, para tentar mudar o jogo. Óbvio que também, ao longo da temporada, o Flamengo sofreu muito com lesão, mas assim, quase o ano todo teve pelo menos um dos principais jogadores na ponta do casco. E eu acho que isso acabou ajudando muito nessas conquistas, né? Eu vou me ater a essas, tá? Sem querer ser indelicado com você. Claro. Eu vou tentar, que eu acho que faz parte do ano de 2025, e principalmente do Felipe Luiz, faz parte a exorcização, essa palavra, o exorcismo do fantasma Jorge Jesus de 2019, a eterna comparação com aquele ano. Agora até de uma forma positiva, como você fez, né? Porque os dois foram campeões de Libertadores e Brasileiro, mas assim, acho que dá para falar só desse, sem precisar comparar com o outro. Saudade só do lembrando, velho, tá? Né? Ele era. Passou ele era Natal, demais. entendeu? Aí eu fiquei saudade do bom velhinho. Do bom velhinho. Só lembrando, né? A gente acabou de falar do Corinthians, 2 títulos. O Carioca conta, amigo. Supercopa, Carioca, Libertadores e Brasileiro. 4 títulos na temporada, tá? 4 títulos. O Felipe Luiz, que ainda teve uma Copa do Brasil ano passado, já são 5 títulos aí. Sem falar que ele ganhou do Sub-17 e também ganhou do Sub-20. Então, realmente foi um ano espetacular. Não é fácil ganhar a Libertadores brasileira. Obviamente não é fácil, né? Principalmente porque foi falado desde o começo da temporada que o brasileiro era uma prioridade. O Flamengo sentia falta de chegar junto na disputa do brasileiro também. Não achava interessante e estava correto. Só chegar na Libertadores e meio que abrir mão de vez em quando do brasileiro. Aí fica longe do título, fica em terceiro, fica em quinto. Não tem como o Flamengo, com o dinheiro que gasta, ficar em quinto do Campeonato Brasileiro, ficar em quarto. Não tem como. Não pode ser um título isso, né? Não tem como. E aí fez isso muito bem. E mesmo assim, ainda conseguiu ganhar a Libertadores. Eu acho que isso diz muito da temporada. A gente está vendo ali o Arrascaeta levantando a taça junto com o Bruno Henrique. Arrascaeta no melhor ano, talvez, da sua passagem pelo Flamengo. Disso talvez, porque em 2019 ele jogou muita bola, mas os números de gols foram superiores, mas ele também esteve mais em campo, principalmente em minutos. Mas assim, ele foi muito decisivo. E aí já não tinha Gabigol, o Pedro não teve o melhor dos anos e teve lesão, teve briga com o Felipe Luiz. O Bruno Henrique, já mais velho, foi reserva em muitos momentos. Então ele realmente assumiu ali a camisa 10 de todo o peso que tem no Flamengo, obviamente, por causa do Zico, o maior ídolo de todos, e foi muito importante. Ganhou jogos, fez golaços, deu assistência. Quando estava encardido, ele fazia 1-0. Então foi um ano realmente espetacular, e eu acho que principalmente do Arrascaeta, né? Que está ainda construindo a sua história. A obra dele ainda está sendo escrita no Flamengo. Depois que ele acabar, vocês debatem aí, vocês são flamenguistas, quem é maior, quem esse é maior que aquele, mas ele ainda está construindo, tá? E é título após título e jogando muita bola. Que ano do Flamengo, né? Acho que dele, eu falei, e tá claro, do Felipe Luiz, né? Que eu já falei aqui dos títulos que ele conquistou, uma afirmação como técnico, né? E o Intercontinental ficou por aqui. Faltou pouco. Foi quase. Podia ter mais uma foto assim. Mas faz parte, não tem jeito. Não vamos remoer o passado, afinal de contas, 2026 é logo ali. Então a gente tem que pensar na frente. Bom, Flamengo campeão de quase tudo, Flamengo muito bem. Ano que vem vai ter mais competição ainda. E mais você dinheiro. falou sobre mais dinheiro, verdade? Faturamento maior. Você falou sobre a questão de priorizar o brasileiro. O Boto, nesses últimos dias, ele participou de um podcast lá em Portugal
E ele falou que o Flamengo novamente vai priorizar o Campeonato Brasileiro em 2026. Então, assim, já fiquem atentos, não se surpreendam quando ou se o Flamengo preservar jogadores em outras competições. Eu também acho, cara. E assim, a gente é o criou pensamento... uma cultura aqui de poupar do Campeonato Brasileiro que eu Exatamente. nunca consegui entender / aceitar. Tem um pouco do nosso calendário, fica difícil jogar outros, mas assim, cara, é o principal campeonato, 38 rodadas, é ali que você mostra que você fez bem seu trabalho, é o título nacional. E eu acho que às vezes fica meio deixado de lado, o próprio Flamengo fez isso, e aí eu acho que mudou um pouquinho essa mentalidade, e acho muito importante. E lembrando que a última vez que o Flamengo conquistou um campeonato brasileiro, conquistou o bicampeonato em sequência. Então, só para deixar um aviso aos navegantes. Vini Show, vamos para o nosso último tema, por gentileza. Tá aí, ó. A foto diz muito, né, Conrado? Bela foto. Brasil classificado em quinto nas eliminatórias e assim, um período muito turbulento, né, Conrado? Porque, embora já desde o início do ano tenha tido Dorival, mas começou lá atrás com o Diniz, antes do Diniz teve Ramon Menezes, enfim. A gente viveu talvez um dos ciclos mais turbulentos de Copa, esse ciclo agora para 2026, né, cara? E assim, acho que o exemplo disso foi a colocação do Brasil nas eliminatórias. Ficar na quinta colocação, realmente, em outra época, ia ter que jogar repescagem, amigo. Uma época recente, inclusive. A foto diz muito, né? Muita coisa nessa foto diz muito. Até esse amarelo desbotado dessa camisa, que eu acho feia pra caramba, diz muito. Tá bem parecido com o futebol do Brasil e do Vini, que tinha tudo para ser um dos principais jogadores e não consegue, até hoje. Eu acho que ele ainda pode conseguir. Não consegue ser o jogador que ele já foi no Real Madrid. O Vinícius Júnior ainda não tem 10 gols com a camisa da seleção brasileira, cara. O Vinícius Júnior joga há muito tempo na seleção brasileira. O Vinícius já tem 25 anos. O vai passar ele já, Conrado. Né? Ele tem 8 gols com a camisa da seleção brasileira, o Vini Júnior. É pouco, né? É bem pouco pro tamanho do futebol dele. Acho que ele vai ter um 2026 aí, uma reta final. Reta final que eu digo de preparação para a Copa do Mundo, né? Para chegar na ponta dos cascos de novo. Até acho que na última Copa do Mundo fez uma boa Copa do Mundo. Não achei ele tão mal, não. Não foi mal, boa, mas assim, não fez Copa de melhor do mundo. Ele não foi destaque da Copa. Ninguém votou nele para estar no time do campeonato da Copa. E é isso que é esperado dele, entendeu? Fazer uma boa Copa, espero do Martinelli, se ele for, entendeu? O Bernard, quando foi lá, eu espero uma boa Copa desses caras. Agora, do Vinícius Júnior, não, eu espero uma Copa espetacular dele, que é o que o futebol dele pode oferecer. Então o Brasil foi mal, por tudo isso que você falou, né? Ramon Menezes. Cara, eu acho que um dos maiores absurdos que aconteceu foi o Fernando Diniz treinar o Fluminense junto com a seleção brasileira. E a gente tratou isso, acho que até em geral, como torcida, Sim. como imprensa. Acho que a gente aceitou isso muito fácil. Não deveria. Até penso assim, eu critiquei bastante, tá? Eu sempre fui muito fã do Fernando Diniz, um dos que mais o defenderam, né? Mas ali eu falei, não tem como, gente, não tem como, é um ou outro. Ou ele vai prejudicar o Fluminense, ou ele vai prejudicar a seleção brasileira. Mas como ele estava no dia a dia ali do Fluminense, obviamente ele pensou no Fluminense. Onde ele estava trabalhando, ele trabalhava. Quando ele estava no outro, só que na seleção ele ficava pouco. Quando ele devia estar estudando, pensando em adversário, em quem convocar, em novas formas de jogar, estudar jogos recentes, ele estava estudando o Fluminense. Queria saber do Boca Juniors na final. Você acha que ele estava pensando lá na frente, Copa do Mundo? Estava nem aí para a Copa do Mundo, ele estava certo. Estava querendo saber do Boca Juniors. Saber quem ia jogar junto com o Cano, se ia ser o John Kennedy, é isso que ele estava pensando. Ele fez várias trocas ali que funcionaram legal. Mas, enfim, todo mundo aceitou isso muito bem feito. Então, o ciclo foi péssimo, né? Ficou prometendo o Ancelotti que não chegava. E ele ainda estava já com o tempo contado, né? Porque o Ancelotti iria chegar e nunca chegou. O Diniz era um tampão, né? Além de estar em 2, nunca foi prometido para o Diniz que ele ia ficar. E ele meio que foi assim, vai que esse velho não vem, né? Aí eu fico, né? Provavelmente ele pensou isso. E aí, enfim, poderia ter acontecido, né? Se ele vai bem, de repente, tanto é que veio o Dorival ainda depois, só um ano depois disso que chegou o Ancelotti. Então, o Brasil fez muita besteira na figura da CBF, principalmente, e péssimo, né? Quinto nas eliminatórias,
Mas vamos ver como é que vai ser na Copa do Mundo. Dito isso, tem time para chegar na Copa do Mundo, quem sabe vencer. O Vinícius Júnior pode jogar bem ainda com a camisa da seleção brasileira. Só que temos outros, né? Eu acho que só o tempo está passando. Se alguém tiver bem, eu acho que o Ancelotti não tem vaga cativa para Vinícius Júnior, não. Mas, enfim, vamos ver o que o campo diz em 2026, principalmente em março, né, na própria convocação. Vamos ver. Eu acho que assim, o Estevão, para mim, ele já até passou à frente do Neymar em termos de expectativa. Assim. Vini Júnior. Acho que hoje... Não, o Estevão passou o Vini nesse sentido. Você falou Neymar. Perdão. Neymar. Neymar tá na minha cabeça. Neymar tá na minha cabeça. Seleção brasileira, né? Fica no subconsciente. Porra, não tem jeito, cara. Aí eu já tô vocês antes, vocês não acreditam. Lá assim, ó. Se tiver o Neymarzinho, ajuda. Se tiver o Neymarzinho bom, ajuda. Eu não quero me iludir de novo, não, Conrado. Porra. Ontem, antes de dormir, eu vou confessar pra vocês. Não tinha nada pra ver. Tem uma série que eu tô vendo, mas tô vendo junto com a minha mulher. Ela não podia ver, tava com sono. YouTube. Vi 15 minutos de lance do Neymar Júnior. 15 minutos seguidos, assim. Lances geniais do Neymar Júnior. Eu fico assim, pô, pelo amor de Deus. Eu fico, como é que tem gente que não gosta desse cara, meu amigo? Você é um gênio da bola. Cara. Obrigado, Neymar Júnior, por tudo que você fez. Cara, o Júnior consiga jogar 10% do que o Neymar já jogou, inclusive com a camisa da seleção brasileira. Vai ajudar muito. 10, seria maravilhoso. 10%. Seria maravilhoso, cara. Enfim... Vamos torcer. Eu falei Neymar, mas eu queria dizer Estevão. Acho que o Estevão mas já... eu concordo. Sabe, até pelo que ele já apresentou. Em pouco tempo, ele já conseguiu mostrar mais. Da era Ancelotti na seleção brasileira. Exatamente. E não é um centroavante, que fique bem claro, o Brasil tem jogado sem centroavante. Né? Bom, vamos torcer muito. E assim, eu não acredito, mas lá no fundo eu ainda tenho um fio de esperança de que o Neymar possa estar também. E eu estou sempre influenciado pelo Conrado, não tem jeito. Acho que está todo mundo nessa. Eu não tenho a mínima certeza, eu até duvido que vai acontecer, mas eu torço para que aconteça. É isso, eu também torço para que aconteça. Bom, Vini Show, por gentileza. Isso, ele aqui, ó, QR Code from the Libertation. Da libertação, meus amigos. É só abrir a câmera do seu celular, escanear esse QR Code aqui, você vai ser direcionado lá para o site da Superbet, mas você tem que ser maior de 18 anos, tá bom? E com muita responsabilidade, é claro, tem que saber o que fazer, o quanto colocar, para não se comprometer. E, ó, não é porque que o ano está acabando que você não tem opção. Claro que você tem opção, sim, senhor. Tem campeonatos aí acontecendo ao longo do mundo, dos continentes. Tem também, além de futebol, você tem várias outras competições aí. NBA, por exemplo, é uma delas. Então abre a câmera do seu celular, escaneia esse QR Code aqui e manda a brasa lá no site da Superbet. Quem sabe tu não consegue aí um pichulezinho para esse último dia do ano. Conrado Santana, finalizamos. Eu acho, cara, que a gente pode dizer que fizemos um bom 2025 e agora que 2026 seja ainda melhor. Estaremos, obviamente, aqui em janeiro, fevereiro, se Deus quiser, até dezembro do ano que vem. Foi muito legal, tem sido muito maneiro. Claro que acordar cedo às vezes é difícil, a gente sabe disso, ainda mais quando se embriaga na noite anterior, mas faz parte da vida, são ossos do ofício. E obrigado, irmão, pela parceria aí nesse ano, nesse período que a gente esteve junto, mesmo que aqui virtualmente, e que ano que vem estaremos juntos novamente, e tenho certeza que com toda essa galera que também que acompanha a gente desde que a gente começou, e com muito mais gente que vai chegar, e viva o futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma. É isso, meu amigo. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com você, trabalhamos juntos na primeira vez. Vini Show sempre com a gente também, pô, prazerzaço, monstro, ajuda sempre a gente demais, foi um prazer, o Robinho, né, enfim, foi um prazer estar aqui nesse projeto em 2025, que venha 2026, feliz ano novo para todo mundo, principalmente para aquela galera de sempre que está aqui com a gente no chat, como você disse, que venham mais, que tá sendo legal demais. É isso aí, gente. Ó, todos tenham aí uma virada de ano maravilhosa, com muita luz, muita paz, muita alegria. E estaremos aqui ano que vem. Fiquem tranquilos, não vai dar tempo de sentirem saudade da gente, tá? Porque nós estaremos aqui. Beijo para todos. Obrigado pela companhia e um ótimo 2026 para geral.